Olá, pessoas. Eu sou a Kenny e estou aqui com... Bertaldo, tudo bem, gente? E vamos começar mais um AnimaCast, o nosso podcast mais católico desse Brasil. E hoje nós vamos conversar com Thomas McKenna. Gente, Thomas McKenna, presta atenção, hein? Presta atenção nisso. É um vasto currículo. É um vasto currículo. Ele é fundador e presidente da Ação Católica pela Fé e Família. E também é fundador e presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Giana. Olha que coisa bacana. Diretor executivo da Confraternidade do Clero Católico. É membro da Ordem Quest do Santo Sepulcro. Autor do livro, de 2 livros, né? Um dedicado a Santa Giana e o outro que é O Século, que é The Fatima Century, que é esse livro aqui, que ainda não temos em português, mas que em breve, se Deus quiser, teremos este livro em português. Então a gente tem, olha, palestrante nacional e internacional, e ele faz um trabalho assim belíssimo, que há 40 anos, ou mais de 40 anos, ele caminha com a imagem de Nossa Senhora e já passou por mais de 100 países. É isso mesmo? Sim, a imagem, sim. Eu com ela não, mas a imagem, sim. Ela está viajando desde 1947. Eu, desde 1981, estou acompanhando ela em viagens especiais no mundo. Que bom, seja bem-vindo. Que bom. Muito obrigado. Estou contente aqui. de estar aqui com vocês. Gente, falar de Nossa Senhora de Fátima é ótimo, olha esse livro olha que lindo, tá muito bonito. A capa tá belíssima. Lindo. E o livro... Eu tô doido para ler. Eu também. Vou ler hoje já. O livro, né, esse livro, ele trata exatamente do quê? O livro trata do mensagem de Fátima, mas o que eu disse antes, que desde 1981, e quando eu estava com essa imagem, por acaso eu estava num congresso e fui pedido a levar a imagem para o Canadá para uma peregrinação, por uma semana. E eu fiquei muito tocado de ver como ela mudou as almas das pessoas. Eu vi pessoas que estavam longe da igreja, não ia mais à missa, vindo para ver a imagem porque era famoso. Eu vi que muitos ajoelharam na frente dela e começaram a chorar. E voltaram à igreja por causa dessa imagem. Eu vi, como dizer, o poder da mensagem de Fátima, do Nosso Senhor Jesus Cristo, através desta imagem que é muito especial. Aí, com isso, eu decidi a seguir o caminho como um leigo, mas ajudando a igreja e espalhando a mensagem de Fátima. Então, durante esses anos, até hoje, várias ocasiões ao longo das décadas, eu estava viajando com imagem, como congressos internacionais, veio várias vezes aqui para o Brasil com imagem para a Europa, e por isso, durante ao longo dessa história, eu tive muitos contatos com pessoas, com situações muito impressionantes com imagem, e essa que eu pus no livro, são algumas conversões, alguns miraculos que aconteceram, mas tudo documentado aqui para mostrar como a base do livro que eu quis transmitir é que não há nada, a pior coisa acontecendo na família, todos os filhos saem da igreja, que a pessoa está sofrendo com a pior coisa, por ter no câncer, não há nada que Nossa Senhora não pode resolver. Mais cedo ou mais tarde, numa maneira que entendemos ou não entendemos, sempre tem que pedir Nossa Senhora. E essas são muitas das histórias que eu pus nesse livro. É um livro para mostrar a salvação, sempre voltar para Nossa Senhora. Agora, é impressionante como o Thomas fala tão bem português. Como é que o Thomas fala português assim? Você é americano. Em uma semana de Brasil já deu para aprender tão rapidamente a língua? Não, que eu veio morar no Brasil um ano, quando eu tinha 19 anos, e desde aí eu já voltei, como eu disse várias vezes, aqui no Brasil e lá fora, e eu tenho vários amigos que eu tenho que usar, mas agora eu estou aqui há alguns dias no Brasil, e está ficando um pouco melhor, pouco a pouco. Mas você é americano, da onde? Sou americano, nascido na Califórnia, moro na Califórnia. Califórnia. E é casado? Sim, é casado com minha esposa e nós atualmente moramos no San Diego, no sul da Califórnia. E tem filhos? Não tinha filho, porque era como mais ou menos missionário, nós casamos com nós dois, 43 anos, não podia ter filhos. Entendi. Então, a missão está gerando filhos espirituais aí. Exatamente. E as pessoas às vezes não entendem isso, mas os filhos espirituais têm um comprometimento conosco muito grande.
Porque Deus dá missão para todo mundo, né? E de cada um ele espera uma coisa. Então, se você está respondendo bem, levando a imagem da Virgem e gerando essas pessoas para a vida do sobrenatural, já é um gol de bicicleta, como diz aqui. Negócio. Né? Gente, Thomas tirou da sua pastinha, preste atenção. Isso aqui, gente, preste atenção. É um relicário, né? E eu vou entregar para ele contar a relíquia e a relíquia de 1º grau da quantidade de santo, de relíquia de santo que tem aqui. Ele já botou para abençoar, ajudar aqui na nossa conversa. Conta pra gente a relíquia de que santos tá aí. Eu trouxe essa para a nossa entrevista hoje porque é um tesouro que eu tenho, que eu consegui muitos anos atrás. E eu queria dizer primeiro que o que é um santo? Só para resumir, para explicar. Claro. O que é um santo? Um santo, a definição de um santo, em poucas palavras, é uma pessoa que praticou as virtudes a um degrau heróico. Sim. É um herói. Então, esse é um santo. Por exemplo, hoje em dia, quem gosta do futebol quer ter alguma coisa que o Pelé, o famoso Pelé utilizava. A pessoa está no exército e quer ser alguém do exército, ele tem pessoas para ver. Então, por isso, a igreja sempre disse, é bom ler as vidas dos santos para que nós podemos entender, saber e imitamos. Então, esses são amigos nossos aqui. E eu tenho esta relíquia, tem relíquias da 1ª classe. O que é a 1ª classe? A 1ª classe é uma relíquia que é o cabelo, é algo do corpo do Isso, um pedaço de osso, alguma coisa. Algo assim. E o segundo é algo que eles usaram. Tem um tecido. Tecido, qualquer coisa. Então, esta relíquia aqui tem esses seguintes santos. Um pedaço do relíquia do Santo Francisco de Sales, São João Bosco. Dom Bosco. Gente, olha isso. São Gregório VII. Papa. Santo Ignácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Você está barbarizando, já tem 4. Vamos lá. Tá demais. Ai, gente, o pecado tem inveja? Vou ter que me confessar que eu tô com inveja dele. Mas estamos na boa companhia. Juntando a eles, nasceu para nos inspirar aqui. São Pio X. Pio X, Papa, Santa, contra-revolucionário. Santa Teresa de Jesus, Infante de Jesus. Jesus. Santa Teresinha de Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus. Caramba. São Luís Grignon de Montfort. São Luís de Montfort. O grande mariologista, doutor da igreja. E no final, um beato aqui da Espanha, Beato Francisco Palau. São aqui conosco aqui. Olha que maravilha. Olha, eu tô sentindo que essa relíquia não deve deixar mais o santuário. Eu tô sentindo que ela deve permanecer muito por aqui. A gente gostou muito dessa presença aqui. Olha quanta gente, quantos heróis. Heróis da fé. Heróis da fé. E esse que eles são declarados santos, mas cada um de nós é chamado a ser santo. Exatamente. Praticar a virtude a um degrau heróico. Todo mundo que nasce neste mundo está chamado isso. Esses são aqueles que tinham história, tinham algo público que deu para entender mais público, mas tem muito mais santos do que os que estão declarados da igreja. Claro. Sim. Todo mundo que está no céu é santo. No céu só entra os santos. Esse que Nosso Senhor e Nosso Senhor Jesus Cristo vieram dizer. Nosso Senhor veio a Fátima para dizer a mensagem do Deus, dizendo, por favor, converte. Por favor, fazer reparação. Deus não está contente com o mundo. Ela veio com essa chamada, nos pedindo para voltar isso. E essa é porque toda a minha vida, assim, do apostolado, a inspiração disso, básico, é da mensagem de Fátima. Quando eu era menino, minha mãe sempre contava disso, a nossa família... entendemos isso e cremos nisso. Eu, quando tinha uns 13, 14, 15 anos, pensei, se essa mensagem da Nossa Senhora é verdade, eu creio que é. Claro. O que eu vou fazer? Agora, sabendo da mensagem de Fátima, o que eu vou fazer
para ajudar Nossa Senhora. Essa que estava girando na minha cabeça até há 19 anos, quando eu fui acompanhar a imagem, que deu luz que, olha, não basta saber da mensagem, acha que é impressionante, mas o que cada um de nós pode fazer? No meu caso, eu decidi dedicar-se a... Mas essa imagem, ela digamos assim, ela reside na Califórnia? Não, essa imagem reside... O mensagem Nossa Senhora apareceu em Fátima em 1917, Sim. Para o fim da Primeira Guerra Mundial. Então ela apareceu, mas a mensagem não estava conhecida no mundo nos anos 30, 40, porque não tinha, como hoje em dia, o social media, não tinha pessoas viajando tanto. Então, muitas das pessoas que começaram a conhecer a história foi depois da guerra, quando voltaram da Europa, os tropas americanos e outros. Bom, um homem que foi lá no começo dos anos 1940, por aí, é o Sir John Hafford, um americano. Ele foi lá e ficou sabendo, conhecendo a mensagem de Fátima e tudo isso. Quando não tinha nada, não tinha santuário, quase tinha coisa muito básica. Aí ele se tocou muito por isso. Aí ele acabou fundando o que se chama hoje em dia, ou talvez um dos maiores apostolados de Fátima no mundo, é o Apostolado Mundial de Fátima. Sim. Em 1947, ele quis fazer uma imagem para começar uma peregrinação no mundo, pregando a mensagem de Fátima. Então, ele tratou com a irmã Lúcia, um dos 3 meninos que viu Nossa Senhora. E ela fez ela escreveu para um artista como deve ser a imagem. Ela trabalhando com esse artista, escultor, fez essa imagem. E essa imagem foi bento e trazido para os Estados Unidos em outubro de 1947. E começou a viajar nos Estados Unidos, mas ao mundo. A imagem internacional de Nossa Senhora de Fátima, que está viajando desde 47 até hoje. Gente, que maravilha. Mas ela fica no Apostolado Mundial de Fátima, então? Sim, em Nova Jersey. Quando ela não está viajando, ela está sobre o visão do apostolado. Nós fomos a Fátima agora, tem um mês atrás, e estava tendo uma reunião do Apostolado Mundial de Fátima lá. E na noite em que nós rezamos o terço na Capela das Aparições, um dos mistérios, né, eram as senhoras de várias partes do mundo do Apostolado Mundial de Fátima, que estava reunido em Fátima há um mês atrás, a um congresso, alguma coisa assim. Impressionante. Estavam lá. É grande. E foi por causa desse apostolado que muitas pessoas... Aqui no Brasil, a mensagem do Fátima foi trazida muito para a obra do John Hafford com esse apostolado mundial de Fátima. Nos anos 70, ele já estava mandando gente para cá e tinha o Brasil tem uma particularidade porque nós éramos colônia de Portugal. Então, Fátima está intimamente ligada a tudo, porque os portugueses todos, né, quando eles, na imigração e de tudo, a gente teve uma grande leva de imigrantes vindos de Portugal ali em 1920, por ali, 30, 40, então até eles 50, 60. 50, 60, então eles trouxeram toda a cultura, tudo, ou os portugueses que já estavam aqui desde a época do descobrimento, que tinham parentes lá, então Fátima está muito, né, os brasileiros são muito devotos a Nossa Senhora de Fátima. E a primeira imagem de culto público fora de Portugal, de Nossa Senhora de Fátima no mundo, foi colocada na cidade do Rio de Janeiro a 10 de junho de 1929 e está registrada na documentação crítica de Fátima, que é Fátima tem duas fontes primárias, né, da mensagem. Tem a fonte primária das memórias, que a irmã Lúcia escreveu, e a outra fonte primária é a documentação crítica, que vai de 1917 a 1930. Então, essas são as duas fontes. São os 10 livros, né? Não, hoje já são 18. 18 livros. Então, lá registra que a primeira imagem de culto público fora de Portugal, no planeta Terra, veio, por um acaso de Deus, para a cidade do Rio de Janeiro, com 2 portugueses. 2 irmãos portugueses que moravam aqui.
Foram para Portugal, pediram para esculpir a imagem, levaram na capelinha, foi abençoado e trouxeram. Trouxeram para cá. E foi nessa cidade, a primeira cidade no mundo que recebeu uma imagem permanente de Nossa Senhora de Fátima fora de Portugal. Então, falar de Fátima, os brasileiros ficam com o coração... Estamos no mesmo barco, hein? Ficam felizes. E ainda existe? Está aqui? Sim, está aqui. Onde está essa Na Igreja do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Que fica no bairro de Santo Cristo. No bairro de Santo Cristo. E o interessante é que, veja como são as coisas. Nessa entronização da imagem de 10 de junho de 1929, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro celebra a missa. E o padre da paróquia de Copacabana faz a homilia. Veja lá. Em 1987, nasce na paróquia de Copacabana a Tarde com Maria, que vem a construir a primeira réplica da Capela das Aparições do Mundo na cidade do Rio de Janeiro. A mão de Nossa Senhora, ela vai mexendo direitinho as coisas e unindo as pessoas, como agora está aqui nos unindo. Nós estamos no mesmo apostolado de Fátima. Um numa parte de cima da América, o outro na parte de baixo. Né? Mas estamos aqui para somar os esforços. Mas vamos falar um pouco mais do livro, eu quero entender do livro. E entender como é que foi o início dessa escrita. Isso, exatamente. O início da escrita, e eu quero perguntar alguma história do livro, algo que tenha te tocado bastante, assim, algo assim que você falou, nossa, isso foi realmente algo que me emocionou muito, um momento de algum devoto, alguém que obteve uma graça grande com Nossa Senhora. Sim, lá, o fundador, como falamos, Sir John Haffer, que fundou o Apostolado Mundial de Fátima, ele era um homem muito inspirado, muito dedicado, e era muito amigo. Ficamos muito amigos ao longo dos anos, trabalhando juntos. E ele sempre dizia, quando estivemos juntos, o Thomas, você tem que escrever um livro sobre a história, sobre essa imagem. Porque, vendo na história do Fátima no mundo, porque essa imagem viajou sempre até para Vietnã, nos anos 70, quando ainda tinha comunistas. Muitas histórias que estão no livro são especiais. Ele sempre dizia, você tem que escrever um livro. Se você não escreve, nunca vai ser escrito. Eu sempre dizia, bom, eu não sou um escritor. Eu escrevo coisas, mas... Bom, eu estava essa imagem foi a razão que eu fiquei interessado na mensagem de Fátima e me dediquei a promover a mensagem de Fátima ao longo da minha vida. Então, eu fui coletando dados, fazendo pesquisas sobre a história, entrevistando Sir Haffer e outros que trabalhavam com ela, sempre com a ideia que mais cedo ou mais tarde todo esse material que eu estava coletando iria passar mais cedo ou mais tarde para alguém para escrever o livro. Mas chegou o ano antes do aniversário, do centenário do aniversário do Fátima, 2017, eu pensei, bom, se eu não escrevo esse livro agora, nunca vou escrever. Aí um padre amigo que já escreveu vários livros, que tinha o dom de fazer isso, ele disse que eu pedi a ajuda dele e ele me ajudou. E quando nós começamos a tratar do livro, eu tinha a ideia de fazer uma história. Eu tinha muitos dados de onde ela foi, o escultor que fez. Mas ao longo das conversas, tratando do livro, eu comecei a contar histórias quando eu estava com a imagem, uma vez voltando ao Brasil, ficaram sabendo que a imagem estava lá e nós mudamos para a primeira classe. Eu fui lá com o Nosso Senhor, porque eles mudaram, porque a imagem, sempre quando ela viaja conosco, nós compramos assento para ela. Essa imagem não vai... Mas ela não vai numa case? Não, ela vai ter uma espécie de case, mas um case, mas é muito simples, e ela vai ao lado da gente, dentro do avião, para segurança. Você tira da caixa e coloca ali no assento mesmo. Aí passa até o cinto. No assento não está numa caixa. Uhum. E por isso, quando eles ficaram sabendo, nós mudamos para a primeira classe. Deram um upgrade aí. Sim. E depois... Eles falaram,
John, você está muito bem acompanhado, por favor. Tem John, a rainha está contigo, a rainha tem que ir para a primeira classe. É muito tocante quando acontece isso na minha igreja, mas quando acontece no 747, claro, quando no aeroporto as pessoas estão assim tocadas, mesmo pessoas que não estão praticando a fé, mas eles sabem dessa imagem, ficam sabendo disso, a gente fica impressionado com isso. Eles depois querem saber a história, querem fotografias, todo mundo na primeira classe quer ver e falar o que é isso, como que ela... Eles começam a contar histórias, como Fátima tinha tocado, que eles rezam o terço. Aí a presença dela, como eu disse, já converteu muita gente. E essas são as histórias que eu pus dentro do livro, que trata sobre a Fátima, mas eu mostro como situações, e depois histórias que eu fiquei sabendo, como Nossa Senhora resolveu problemas. Por exemplo, uma das histórias que está lá dentro, que é um padre nos Estados Unidos, no estado do Columbus, Ohio, e ele conta que ele estava, assim, nasceu católico, era católico, mas foi na universidade e deixou de praticar a fé. E durante anos ele não foi na igreja, mas esta imagem estava passando na peregrinação na cidade dele. E a mãe dele disse, vem comigo, por favor, vem comigo, vamos ver essa imagem famosa. Ele disse, para dar satisfação à mãe, ele disse, tá bom, eu vou lá com ela. Ele foi. Ele disse, quando foi lá, se ajoelhou na frente dela, olho, essa imagem tem um olhar especial. Ele disse que algo tocou no coração dele. E ele se arrependeu. Na hora, ele começou a chorar e disse, Nossa Senhora, como que eu estou afastado da Senhora? Aí ele voltou à igreja, mas não só isso, ele começou a ir à missa diário, e depois disso ele sentiu a inspiração de entrar no seminário, e hoje em dia é um padre da Santa Igreja Católica, e ele dá testemunho que minha vocação veio por causa de Nossa Senhora de Fátima. Olha, eu vi aqui lindo, que Dom Alves Correia da Silva, ele é que abençoou a imagem. Primeiro bispo de Fátima abençoou a imagem peregrina bispo de antes Fátima, de viajar aos Estados Livraria. Unidos. Estou vendo aqui Dom José Alves Correia da Silva abençoando a imagem. Gente, que legal isso. Muito interessante. Agora, quando a imagem viaja, você está falando sobre a mensagem de Fátima. Sim. Então, quando a imagem viaja, ela é convidada a uma cidade, uma diocese. Aquela diocese é que prepara a festa e aí eles conduzem, ou vocês têm algo preparado para ajudar a divulgação da mensagem? Bom, a imagem, quando normalmente há exceções, há congressos especiais, mas o programa da imagem é que normalmente ela vai para uma diocese, já combinado, normalmente a lista está mais de um ano de antecedência, Sim, claro. 2 anos às vezes. E ela vai por 3 semanas. O programa é 21 dias, pode ser 20, um pouco mais, pouco menos, mas essa é a ideia. E ela tem 20, vamos dizer, 21 dias, são 21 igrejas que ela vai cada dia numa igreja. Pode ser 2, varia, mas durante esse tempo. E no lugar, eles têm missa, tem terço, mas sempre durante o dia, até a noite, o custódio sempre vai, um custódio da imagem. Não é que a imagem é entregue, é que eu servi como custódio especial em várias ocasiões ao longo dos 45 anos. Vocês têm sempre alguém custodiando a imagem, levando alguém de vocês que acompanha a imagem. E sim, essa pessoa, uma das condições é que o custódio vai falar antes das missas, ou ao longo do dia, 2, 3, dependendo do programa, vai falando da mensagem da Fátima, uns 20 minutos, 30 minutos, aí eles vendem, tem fotografias, explica, mas a mensagem é sempre explicada. Olha, que coisa boa. E respondem perguntas. E como é, por exemplo, hoje, nesse apostolado mundial, como está a difusão do primeiro sábado? Do que Nossa Senhora pede do desagravo do coração imaculado de Maria, de um modo especial nos Estados Unidos, onde vocês estão baseados?
Bom, o apostolado, eu trabalho com eles e eu tenho uma organização à parte. Nós também promovemos a mensagem da Fátima, o primeiro sábado, mas através da difusão da mensagem da Fátima. É uma coisa interessante que quando Nossa Senhora veio a Fátima, ela veio pedindo poucas coisas. Ela veio dizendo, o Nosso Senhor não está contente com a maneira do mundo está se comportando. Ele está pedindo a conversão, reparação. Sim. Pouca coisa. Ele disse, o que pediu? Rezar o terço, portar o escapulário e fazer os primeiros sábados, dos 5 sábados num seguido, que significa... Sim. Essa foi a coisa mínima, mas não foi feito. Quantas pessoas sabem rezar o rosário? Quantos sabem o que é os 5 sábados? Essa é a missão do Apostolado Mundial da Fátima, nossa organização e outros, é que através dos programas, dos newsletters, das entrevistas, e falando da mensagem, explicando para as pessoas o que é que Nossa Senhora pediu. Ela veio com uma mensagem, não é que para nós interpretamos. É simples, mas infelizmente esta mensagem não foi ouvida. Exatamente, é importante isso aqui, né? Que Claro. vocês fazem, que a gente faz aqui Muito também. importante. Que é exatamente, passar, ter o além da devoção. Ai, Nossa Senhora, eu te amo. Porque Nossa Senhora é linda, mãezinha do céu. Tudo lindo isso. Mas o que a mãezinha do céu, o que Nossa Senhora de Fátima nos pediu? O que Nossa Senhora nos pediu? Né? E que a gente precisa atender e colocar em prática. Então, a importância de vocês falarem da gente, falar, e quanto mais pessoas falarem, melhor. Porque isso, gente, como olha... missão mesmo, Exatamente. Né? Como missão mesmo, porque assim, Nossa Senhora não foi a Fátima porque não tinha o que fazer no céu, não é? Estava desocupado, hoje eu vou dar um pulinho lá em Fátima. Vou dar uma há passeada. razões claras, Ela definidas. Veio como representante de Deus. Pronto, não é? Então, e nos disse o que fazer. Então, muitas vezes, a Capela das Aparições que aqui está, ela é uma expressão visível do carisma, da missão. Aquela capela, ela nos remete, como aqui é uma capela exatamente idêntica de Fátima, nos remete à cova da Iria e aquilo que Nossa Senhora disse aos pastorinhos. Eu acho assim lindo quando nós vemos em maio as pessoas todas com um lencinho, uma banana e cantando a 13 de maio. Tudo bem, acho ótimo, façam isso. Mas o que Nossa Senhora de Fátima disse aos pastorinhos em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro e em outubro? O que nós aplicamos na nossa vida diariamente sobre o que ela veio falar aqui? Isso é o importante. Como vocês fazem, levar a imagem e anunciar aquilo que Nossa Senhora Isso. disse. E no caso, né, a imagem toca é a porta de entrada, toca o coração das pessoas, como foi desse rapaz que depois virou padre, virou um sacerdote. Então, que seja a porta de entrada, a pessoa se emocionar olhando para a imagem, mas depois ir desvendando o resto. E agora? O que eu preciso fazer? O que Nossa Senhora quer de mim, já que me tocou o coração? Exato, né? Exato. É. É uma história, uma coisa que nós sempre sabemos na igreja que temos que rezar para as coisas, se temos um pedido no Senhor, pedir no Senhor, Nossa Senhora. Mas nós temos que pedir ou rezar para alguma coisa, mesmo se não está no tempo nosso. Então, eu quero passar esse exame, então eu vou rezar agora. Tem pessoas que só rezam quando precisa algo. É, claro. É a oração do supermercado. Está lá na prateleira, eu vou lá pegar aquilo, né? Sim, e às vezes nós rezamos quando a situação está difícil e acaba dando certo. Nossa Senhora dá isso para nós entendemos a possível, as coisas que parecem impossíveis podem com a oração chegar. É uma das coisas que eu conto no livro aqui, que eu menciono porque aconteceu comigo quando eu tive 19 anos, segunda vez que eu estava viajando com a imagem. E eu fui para a Europa, a imagem estava na Espanha sendo consertado, tinha algumas para ser repintado,
Restaurado. Aí eu peguei a imagem como outra pessoa e nós fizemos uma peregrinação com outros, assim, na França, Espanha, França, e acabamos em Paris. Bom, depois tivemos que voltar de Paris para Nova York, para recomeçar a peregrinação aqui. Esse foi em 1981. Bom, quem viaja hoje em dia de avião, nem se é um jovem, nem pode imaginar como foi lá. Não tinha TSA, não tinha... A gente podia entrar no avião para ajudar o amigo, se sentar-se, levar malas. Não tinha todas essas regras como hoje em dia. Detector de metais, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. É verdade. Não tinha nem cinto de segurança. Exato, não tinha... Isso tinha. Então, o que aconteceu? Nós, embarcando lá, tinha a imagem, nesta época, estava numa caixa porque tinha sido restaurado. Mas quando chegamos, nós dizemos, bom, essa imagem não pode ir embaixo, tem que ser... sempre em cima. Sempre em cima. Mas estava numa caixa, não como hoje em dia temos uma caixa de tecido. De tecido? De tecido, assim, que ajuda, mas assim, um pouquinho... Mas as pessoas conseguem ver? Sim, podemos abrir para ver. E eu estava com um colega e nós, jovens ainda, foi a primeira viagem internacional com imagem. 19 anos. Eu não sabia de nada. Então, nós só sabíamos, a imagem não vai embaixo. Então, nós entramos, passamos todo mundo não percebendo o que tinha. Entramos no avião, foi um 747 do Pan Am, quem se lembra da época do Pan Am, era a maior companhia de aviões aérea no mundo, nos Estados Unidos. E nós entramos com a caixa e procuramos nosso lugar. Naquela época, não tinha os voos tão cheios como hoje. Então, nós pegamos a caixa e pusemos em três assentos livres. Aí, seguramos. Pensando, tá tudo bem. Logo aí veio as pessoas do avião e disseram, olha, o que é isso? Uma caixa aqui dentro. Essa caixa não pode... devia ser o comissário, né? Não pode ficar aqui. Tem que sair, tem que vai embaixo. Uma caixa contra a lei. Aí nós dizemos, bom, nós não sabemos. Então, se vai embaixo, vamos tirar a imagem. Aí nós tiramos a imagem e pus no assento entre nós. Tinha lugar entre nós. Aí eles pegaram a caixa e estavam levando para fora. Bom, quando eles estavam saindo, já tinha fechado a porta. E uma vez fechada a porta, é difícil abrir, porque vai atrasar tudo. Então eles trouxeram de volta a caixa, puseram de volta e estavam furiosos conosco. Furiosos porque eles disseram, olha, essa é contra a lei. Essa caixa não deve ter entrado aqui, mas o que vocês estão pensando? E nós jovens, assim, disse, nós não sabemos. Bom, ficamos assim. Então, levanta o voo e nós estamos assim, chocados, assim, bom, o que vamos fazer? Vai ter gente no outro lado. Eu disse, vamos rezar 3 Ave-Marias, porque sempre diga, quando a situação está impossível, sempre rezar a Nossa Senhora, ela vai resolver. Eu não via saída, mas eu disse, vamos rezamos 3 Ave-Marias, levantou o voo, estamos lá assim, ansiosos. Quando de repente, uma senhora, bem vestida, me chega aqui e fala, Senhor, ela disse, eu estou com um grupo dos Estados Unidos, nós estamos de volta de uma peregrinação na Europa, na Irlanda, e nós vimos essa imagem, nós sabíamos, essa é uma graça, não podemos imaginar, e começou a falar assim. E ela disse, bom, se vocês precisam de alguma coisa, por favor me avisa, eu estou em cima, na primeira classe, com o nosso grupo. Aí eu disse, tá bom. Bom, logo aí, de repente, um pouco mais, uns 20 minutos depois, chega um homem vestido de terno. Ele disse, eu sou o fulano de tal. Eu estou com esse grupo também. Eu fiquei sabendo que temos essa imagem famosa, Nosso Senhor de Fátima, o mais famoso no mundo aqui. Eu quero dizer que nós temos a graça de ter isso. Aí ele disse, bom, se o capitão está sabendo que ele tem lá aqui dentro, e nós olhamos para um ou outro e disse, bom, se eles sabem. Aí ele deu o cartão dele e disse, bom, se vocês precisam de alguma coisa, eu sou falando de tal, me avisa. Aí eu peguei o cartão e pus assim no bolso, estava ainda respirando assim. Aí, de repente, uns 5 minutos, veio o piloto
no alto-falante. Eu sou fulano de tal, piloto deste avião. Há pouco fui informado que nós temos a graça de ter hoje à noite viajando conosco a imagem peregrina internacional de Nossa Senhora de Fátima. E nós olhamos uma outra. Agora eu vou preso mesmo. Não, agora tá resolvido. Tá O piloto resolvido. O piloto resolvido. Aí nós- Tá vendo como é que adianta rezar? Nossa Senhora resolve. Aí nós olhamos uma outra e disse, mas o que é isso? O que que aconteceu? Aí eu disse, mas quem Quem é? é esse aqui? Eu puxei, era o diretor internacional do Pan Am. Era o chefe de quem tava brigando. O chefe de tudo estava lá. Era o chefe de quem tava chateado. Inimaginável. E foi Essa foi ótima. Nossa Senhora deu um jeito. Nossa Senhora falou, tá bom, eles estão chateados que tem uma caixa aqui, peraí que eu vou Olha, dar um vale jeito. a pena sempre levar a imagem de Nossa Senhora junto no avião. Aí você pode imaginar como a equipe, o piloto, todos vieram ao longo da viagem para pedir se nós precisamos algo, foi graça, pessoas querendo tirar foto com ela, e foi uma graça. E logo eles dizem, precisa alguma ajuda? Quando chegamos, disse, temos malas, temos a caixa. Tem aquela agora. caixa incômoda. Sim, aquela caixa que o senhor queria me prender. Sim, aí logo que eles estavam chegando perto, eles por rádio chamaram lá. Quando nós chegamos, eles mandaram a gente lá dentro pegar tudo e nós saímos com imagem e fomos ter um grupo de centenas de pessoas para receber ela e foi tudo resolvido. Aí você deu uma olhadinha pro pessoal que estava reclamando da caixa? Não, mas para mim foi muito, muito importante, porque desta eu vi com isso, eu senti como tem que ter confiança no Senhor. Não é sempre que acontece algo assim direto, mas para mim foi um sinal de como temos que ter confiança. Não, mas é só quando a coisa está apertada que aí acontece direto. Sim. Né? Quando a coisa é na hora, ela vai ter que fazer na hora. Sim, né? mas a mensagem dela, nós temos que rezar, fazer os primeiros sábados. Ela pediu rezar o terço, não só rezar o terço quando precisa algo. Não, todos os dias. Rezar o terço todos os dias. Fazer confissão, pelo menos uma vez por mês, se não mais. Coisa mínima. Não é só quando precisa. E isso hoje em dia, as pessoas já perderam muito o costume de rezar. Eu acho que muitas pessoas que não rezam o terço, nosso apostolado do Ação Católico, nós dizemos, por favor, reza uma dezena primeiro, depois duas. Mas reza uma da manhã, uma da tarde, mas começa alguma coisa. Porque uma vez que fica uma costume, se rezar um terço por dia, você não vai pensar mais, se termina o dia sem rezar, você vai sentir, bom. Tá faltando alguma coisa. É como vai entrar na cama sem ter sapatos. Não dá, né? Não dá. Então, termina o dia sem rezar o terço. E importante, essa aqui, Nossa Senhora, essa missão do Fátima, nossa organização, a organização do vocês aqui, tem que fazer, estão fazendo. É engraçado que eu não ouvi falar. Pode ser que haja, né? Eu também não tenho que saber tudo. Mas eu não ouvi falar sobre essa organização de Fátima no mundo aqui. Quem é o representante no Brasil? Não conheço. Atualmente eu não sei, porque eu não pertenço. Eu sei que nos anos 80 eu trabalhava, conhecia gente aqui. Não sei se existe mais. Talvez não existe mais porque tem outras organizações como A Tarde com Maria. Exato. Não, é porque em Fátima a gente encontrou gente da China, do Japão, da Coreia, de não sei onde, das Filipinas, do mundo inteiro. E o do Brasil, cadê? Pode ser que tenha, eu repito, não sei, desculpe aí se tiver, viu, gente? Se tiver alguém vendo e souber, não já avisa. Mas né? é que eu não, o apostolado mundial, eu não sei quem é o representante aqui. Talvez não, eu não sei. Se não tiver nenhum, eu me candidato. Mais um negócio. Agora eu vou caminhar também para fora do Brasil. Olha, há um princípio. Já temos pouca missão. Há um princípio jurídico, ao menos no Brasil, que diz que quem pode mais, pode menos. Não é? Então, assim, nós já temos um santuário inteiro. Para fazer disso também uma ajuda à missão internacional de Fátima, é um pulo. Acho que não fazemos nada de diferente do que a missão internacional já faz, do apostolado já faz. Eu concordo. Concorda? Eu concordo. E nós vimos que a situação hoje em dia, nós conversamos antes, que a mensagem de Fátima é mais importante para nós hoje do que os que estavam presentes 100 anos atrás.
Nosso Senhor disse que a situação das almas, a situação, a crise na igreja, a crise no mundo, estava já no último, assim, coisas inimagináveis, 100 anos atrás. Hoje em dia, o que nós estamos vendo no mundo, inimaginável naquela época. Por exemplo, muitos países, mas eu venho da Califórnia, na última eleição, no mês passado, o povo da Califórnia, não todos, mas o maior, votaram que aborto faz parte da nossa Constituição oficial Isso é inimaginável. do Califórnia, tristeza. que o mãe tem o direito de abortar o filho até o instante que vai dar luz. Se 1 minuto antes diz, não quero filho, quero abortar, o médico pode abortar isso. É inimaginável, ou inocente. Ninguém imaginava isso 100 anos atrás, quando Nosso Senhor apareceu. E por isso, a mensagem de Fátima é mais real para nós hoje em dia do que qualquer... Nossa Senhora antes. certamente tentou evitar tudo isso a partir da oração do terço, né? A partir da confissão e de uma vida santa, né? Por isso anunciou tanto tempo antes que a gente pudesse fazer essas coisas, para que o mundo não caísse na desgraça que caiu. Não vai cair, não. Já caiu. E se nós pegarmos o segredo, né? E formos ver o anjo que tem uma espada apontada para a terra e a luz que sai da mão de Nossa Senhora é que segura aquela espada e aquele fogo que já era para ter caído sobre a terra. E daqui não estou falando nada de Apocalipse, eu estou falando que está na mensagem de Fátima, está escrito isso lá. A própria parte que Nossa Senhora mostra para os pastorinhos o inferno. E diz, está vendo essas almas que vão para o inferno? Porque não tem quem reze e se sacrifique por elas. Então, a partir da nossa oração, da oração do terço, quantas almas não podem ser salvas? Que a gente nem tem ideia, nem imagina. O que Nossa Senhora pode fazer com essa oração e o quantas pessoas podem ser salvas? É. E uma coisa interessante é que, de vez em quando, pessoas que estão... Muitas das pessoas que estão tendo mais fé, querendo rezar o terço, interessado em Fátima, é o gente mais jovem. Gente que nunca ouviu falar disso. E logo eles, de repente, ouvir algo falar, ou vêm ver a imagem. E ficam tocados do que é isso. Uma devoção, um terço, o que é o rosário? O que é as devoções de Fátima? E não sabem. Então, eu acho que há interesse nisso. Mas sem organizações, sem individuais que proclamam isso, não vai acontecer. Mas, por exemplo, eu não conheço a realidade dos Estados Unidos nisso, mas acho que os Estados Unidos têm uma tradição de doação maior do que aqui. Porque eu fico pensando também, para levar o apostolado adiante, se precisa de algum recurso. E como é que isso se desenvolve hoje nos Estados Unidos? Ou seja, há suporte, há doação para isso? Para levar adiante a missão de Fátima? Sim, as organizações como nossa organização Ação Católica para Fé e Família, o Apostolado Mundial de Fátima e muitos outros, eles são suportados por doadores, gente do público, porque sem isso a gente tem que ter, sobretudo, a fé. Mas para fazer coisas, para montar os podcasts, para pagar a viagem da imagem, precisa de recursos. E esses recursos, do fato, vêm de gente muito generosos nos Estados Unidos, eu acho que aqui no Brasil também. Mas, sim, nós solicitamos donativos das pessoas. Tem pessoas que têm, porque tem pessoas que não têm tempo para fazer o que nós fazemos, do missão. Ok, é claro. Então, mas tem o dinheiro para suportar. Mas eles têm o dinheiro, eles dizem isso. Eu não tenho que... Senhores têm. Você é um ativista, você vai fazendo isso. Eu não posso. Eu não quero. Mas ele é empresário, tem fundos. Então, eu disse, uma maneira de nós trabalhar juntos é que eu posso ir lá pregando, levando imagem, e você vai nos ajudando. E tem muita gente... Sim, é uma forma de ajudar a evangelização. Essa é como a igreja, ao longo dos séculos, tem funcionado. A igreja recebe. Hoje em dia, por causa da situação do mundo, é na igreja. Se todos os padres no mundo tivessem
pregando a mensagem de Fátima, o mundo seria uma outra coisa. Mas, infelizmente, tem paróquias que pessoas, quando ficando sabendo da mensagem, eles querem tratar disso, e dizem, nunca ouvi falar, nunca na minha paróquia alguém falou de Fátima. Nunca rezamos um terço na igreja. E temos que começar isso. E quando você visita as paróquias, as igrejas nos Estados Unidos e fala da mensagem de Fátima, qual é o grau de conhecimento das pessoas sobre a mensagem? Da parte básica, da muito básica, por exemplo. Normalmente as pessoas tinham ouvido algo de Fátima, sabem que é uma imagem, Nossa Senhora de Fátima, mas eles não conhecem o conteúdo da mensagem. Essa é o grande falta hoje em dia, que a imagem, como você disse há pouco, não é só ter uma devoção Nossa Senhora de Fátima, que coisa, que devoção interessante, que questão de piedade. É importante, mas nós temos que entender a mensagem muito mais do que a invocação de Nossa Senhora. O que ela pediu, ela veio como um pedido. Aí, cada um de nós tem que dizer, o pedido da Nossa Senhora, qual vai ser nossa resposta? Essa é uma pergunta que eu gosto de perguntar. Qual é a vossa resposta a isso? Você pode rezar um terço? Um por dia? Um por mês? Senão... Mas para dar resposta, a gente precisa antes dizer o que ela disse. Exato, exato. Entende? Sim. Assim, por exemplo, quando nós visitamos aqui as paróquias, e agora em maio nós vamos fazer uma das maiores peregrinações que nós já fizemos na história, na cidade do Rio de Janeiro. Eu geralmente faço 3 perguntas. 3 perguntas básicas. Bem, a primeira delas, não é para você não, só para saber a pergunta que eu faço. Qual a intenção da oração do terço? Nossa Senhora é clara e os pastorinhos também. Qual a intenção do terço? Número 1. Número 2. Quantos são os segredos de Fátima? Ninguém acerta. Número 3. Qual era a terceira que eu fazia? Dos segredos? Quantos são? Quantas vezes Nossa Senhora apareceu em Fátima? Eu tenho Dos todas... segredos, as pessoas falam... Alguns falam, são 3 segredos. Aí o Bertaldo fala, não. Não. São 4? Não. São 5? Não. Não sei. Aí até que ele fala, um segredo em 3 partes. Mas... Aí vai explicando para as pessoas, né? Isso é a parte mais básica. Aí quando pergunta por que Nossa Senhora pediu para rezar o terço, aí as pessoas, pela conversão dos pecadores. Aí ele fala, não, pela paz no mundo, pelo fim da guerra. Então você vai fazendo uma catequese, né, com as pessoas. Porque, assim, o básico, se você pegar as memórias de Lúcia, que é a primeira fonte primária, você coloca ali, me desculpe, ela, num primeiro diálogo, Nossa Senhora disse, quero que venhais aqui 6 vezes no dia 13, a essa mesma hora. Depois voltarei aqui ainda uma 7ª vez. Ela diz no primeiro trecho do diálogo. Uhum. Então, assim, as pessoas não... Eu já ouvi falar 18, 30, mas ninguém fala... 3. Ninguém fala as 7 vezes que Nossa Senhora descreve ali. Entendeu? Então, assim, a nossa missão aqui, acho que a de vocês também, e queira Deus que um dia a gente possa somar essas missões, é dissecar cada vez mais a mensagem e explicar. Porque se eu não conheço, eu não vivo. Se eu não vivo, eu não difundo. Sim. Não tem como fazer. Eu tenho que conhecer para viver, para difundir. Eu não tenho outro caminho. Eu não posso difundir o que eu não sei, o que eu não vivo. Eu vou difundir algo que eu vou difundir, por exemplo, o aborto. Eu não vivo o aborto, nem vou viver. Não vou difundir isso. Vou combater. Então, assim, cada vez mais, os apostolados, no meu modo de ver, precisam somar esforços nessa divulgação. Por exemplo, aqui tem tantos estúdios. Isso daqui podia gravar muitos programas de Fátima. Talvez, às vezes, tenha que ter mais doações, tenha que ter mais gente falando, não sei. Mas coisas que a gente consiga... vocês têm uma imagem só?
Não, tem vários. Nosso apostolado tem uma imagem que viaja, o apostolado mundial da Fátima tem o principal e tem uma segunda imagem. Tem dois que eles levam nacionalmente. Nós aqui, como santuário, já temos 7. E vamos ter no máximo 13. Por que 13? Porque o Santuário de Fátima em Portugal tem 13. E nos pediu que não tenha mais do que eles. Para andar, pelo menos, a gente anda o Brasil todo e às vezes um pedaço da América Latina. Então, assim... pelo tamanho do Brasil, né? Pela dimensão. Os Estados Unidos também. Dá para andar 13 imagens lá mole. E a missão da Ação Católica pela Fé e Família, no qual você é o fundador-presidente, não é isso? É a difusão da mensagem de Fátima. Não só de Fátima, é uma grande parte disso, mas quem fundou o apostolado comigo foi um cardeal da Igreja Católica, cardeal Raymond Burke. Sim. Teve certamente alguns... Ele já esteve aqui. Eu estive aqui 5 anos atrás para o lançamento do livro dele sobre Eucaristia. Bom, então, Cardeal Burke, nós trabalhamos mais de 25 anos juntos. É uma das coisas que ele sempre tinha em mente é o que o demônio, nas ocasiões difíceis, o demônio vem com a tentação de desespero. Hoje em dia, assim, com a situação das escolas, um mãe da família, vendo o que eu vou fazer com os filhos, o que vai acontecer. Então, uma das coisas nós começamos é no primeiro dia de cada mês, Cardeal Burke, chama-se Operação Operation Storm Heaven, em português, Operação... para levar isso no céu, como é que fala? Uma tempestade no céu. Sim, faz uma tempestade no céu. Isso. Para rezar. E nossa meta é de ter no dia primeiro de cada mês mais de 1 milhão de pessoas que rezam o terço juntos. Começou nos Estados Unidos, agora tem muitas pessoas no mundo inteiro que rezam. Online. Se online, não, cada um reza na sua casa. E na casa, a paróquia tem... E a ideia é que cada um de nós se une, as pessoas se inscrevem, é que Cardeal Burke, em Roma, ele reza um terço e depois ele celebra uma missa. Por intenção, ele está online, mas a intenção é para todos os que faz parte desse movimento. Mas ele está mensalmente, então, em Roma? Sim. Sim, de vez em quando está viajando, mas sempre no dia primeiro que ele reza missa, ele celebra missa e reza o terço para todo mundo que faz isso. É como se fosse fazer uma tempestade de bênçãos no céu, é isso? Com a oração. Não é isso? E nossa família, que a igreja fala família de almas, é que eu posso rezar para você. Eu posso rezar. Nós 3 rezamos para outros. Tem mais mérito. Então, cada um que faz, mesmo que se inscreve, mas que dizem, eu quero fazer parte, eles faz parte não só da missa do Cardeal Burke, é o terço, mas eles rezam com essa intenção, eles estão rezando e recebendo as graças de todo mundo. Mas ele a parte dele é transmitida? É transmitido, sim. A parte do Cardeal Burke. De qual igreja em Roma? Na capela dele particular, na residência dela em Roma, ele tem uma capela particular e nós fazemos por live stream para todo Mas ele agora mora em Roma? Mora em Roma. Ok. E tem um dia certo. Eu pensei que ele mora nos Estados Unidos. Toda quarta-feira, 3 horas da tarde. É como se fosse assim, é uma vez por semana, é uma vez por mês? É uma vez por mês. No dia primeiro, nós queremos que a gente reze mais do que isso, mas assim, para a campanha é uma vez por mês e nossa meta é que um dia vamos ter mais de 1 milhão de terços, porque nós temos que fazer ações, mas também temos que rezar. E nós queremos rezar juntos. E fizemos essa campanha mais para os Estados Unidos, mas agora estamos vendo que tem muito interesse no mundo inteiro. Pessoas que sentem, sobretudo com pandemia, com a situação da igreja. Tem por exemplo, casos que onde tem um padre que não quer que reze um terço, não deixa rezar um terço oficial. Então, essas pessoas sentem que faz parte desse grupo internacional que reza juntos. É muito importante. E aí depende do fuso horário também. Exato. As pessoas, se ele está em Roma, é 7 horas da manhã, horário. Eles podem ir no nosso website, catholicaction.org. Isso é importante. Qual é o site? Ação Católica, Catholic Action em inglês. Porque não tem em português. .com. Não,
catholicaction.org. .org. catholicaction.org. E se por inscrever com o nome e o e-mail, e cada vez que eu saio algo do Cardeal Burke, nós temos novenas online que as pessoas, nós conseguimos padres que rezam novenas, para quem quer participar nisso, por intenções vai para eles. E quando vai ter a missa, nós sempre, uns dias antes, fazemos alert, vocês podem mandar as intenções para a missa. E muitas pessoas assistem a missa, assistem o terço. Mas o que é importante é que a pessoa se junta nessa intenção de rezar juntos para conquistar essa situação que nós temos. Nossa Senhora disse também que se houvesse 1 milhão de pessoas rezando o terço em Portugal, Portugal não iria à guerra. Sim. Então esse é um número importante. Sim. É um número importante. Sim, nós sabemos na história, quem saber a Batalha de Lepanto. Sim. A batalha, os cristãos contra os maometanos nessa grande guerra final, que era decisivo na história da cristianidade no mundo. E São Pio V pediu para os países católicos fazer orações, rezar o terço, sobretudo. Por isso, o dia que houve essa guerra, os maometanos eram prontos para aniquilar os cristãos, houve uma mudança do tempo e acabou que os cristãos venceram o dia e por causa disso protegeram a Europa católico cristão que ia ser dominado pelos maometanos. E o dia foi dia 9 de outubro. E por isso a Papa Pio V declarou esse dia o dia de Nossa Senhora do Rosário, porque ele viu numa visão, quando ganharam, ele tinha uma visão em Roma de que o exército, o navio cristão tinha ganhado o dia. E por isso ele declarou esse dia em agradecimento a Nossa Senhora, a festa de Nossa Senhora, que até hoje em dia nós celebramos isso por causa disso. Então, essa é a ideia da nossa campanha. E se podemos conseguir 1 milhão de fiéis... Mas eu acho que pode conseguir mais de 1 milhão de fiéis no mundo todo, né? Nossa meta, primeiro, 1 milhão. Se conseguirmos 1 milhão, sim. Precisamos, mas se nós conseguimos... A pessoa tem que se inscrever? Sim, tem um lugar, a pessoa tem que pode... Lá no site... No catholicaction.org. Olha que maravilha. Exato. E se os católicos descobrissem, alguns descobriram, nós descobrimos, mas tem outros que não sabem, o poder da oração do terço, né? O quanto muda a história, o quanto muda tudo, o quanto vence batalhas da vida pessoal, batalhas mesmo, batalhas físicas. Esse pessoal aqui todo rezava. Ó. Todo mundo aqui rezava. Bom, e nós se juntando nossas orações um ao outro, também se junta aos santos. A Igreja Triunfante. É triunfante, e nós estamos aqui ainda na Terra, mas estamos juntos na alma de Deus. E essa que muitas pessoas não sabem e por isso não tomam a vantagem nisso. Eles não sabem. Então, para ensinar um pouco, nós convidamos, assim, um ponto primeiro. Muitas pessoas começaram a rezar o terço por causa da nossa campanha. Nós recebemos notícias que não souberam a questão do terço, ficaram sabendo o amigo, porque nós sempre dizemos, bom, se tem um amiga, pode convidar para rezar o terço com você. Não fica só rezando sozinho em casa. Pergunta uma vez, uma amiga. Se ele não quer, mas pergunta. Muitas vezes a pessoa está convidada e diz, o que é isso? O terço? O que é? Aí começa um grupo através disso. Mas o fato que existe a campanha conhecido é uma ajuda para eles. Agora, muito boa a campanha. Qual é o plano da tradução do livro para o português? Não há plano por enquanto. Não? Não, eu trouxe. Eu veio esta vez aqui para a feriado com amigos. Eu estou fazendo algumas visitas, mas eu estou procurando se há uma entidade aqui no Brasil que teria interesse. Então, eu estou vendo isso, mas até hoje não
nunca... Mas vamos ter respostas favoráveis, porque merece uma tradução. Não, eu já sou o primeiro a querer traduzir e ver como colocar aqui. É lógico, com uma riqueza. CatholicAction.org, já está aqui, ok. Com uma riqueza dessa, tem agora uma coisa que eu só quero chamar a atenção, porque eu acho que essa questão da Nossa Senhora pediu em Fátima, reparação, bom, é público para o mundo, mas uma coisa que nós vimos, nossa experiência e pessoal, certamente vocês, é que hoje em dia a reparação da gente individual é o sacramento da confissão. Eu acho que uma dos sacramentos mais mal entendidos hoje em dia. As pessoas que não entendem o que é a confissão, por que a confissão. E muitas das pessoas que não vão na confissão, ou têm medo, vamos dizer, até medo da confissão, eu sinto por essas pessoas, porque esse é o ponto que Nosso Senhor disse, Deus quer a reparação. Bom, reparação é que cada vez que nós pecamos, nós estamos fazendo uma ofensa a Deus, mas apenas indo na confissão, diante do Padre, e pedindo misericórdia no Senhor, Ele dá o bênção, acabou. Nós saímos limpos, livres. Então, por que a pessoa não vai? É porque eu acho que o demônio faz uma espécie de medo, e esse é um ponto que eu chamo atenção muito, porque eu sei que a confissão, falando com padres, uma das coisas, os sacramentos menos aproveitados pelos fiéis hoje em dia. E essa é uma das coisas que eu, viajando com essa imagem, que me deu muito ânimo, é de ver, as pessoas vêm ver a imagem e de repente tem linhas, 50, 100 pessoas. Eu já presenciei 100, 150 pessoas numa fileira esperando para a confissão. Quando nós vamos a uma igreja, muitas vezes nós advertimos o padre, olha, o senhor pode ter um outro padre, 2 ou 3 para confessar. Não precisa, eu tomo conta disso. Cuidado aí que a fila vai aumentar. Não sabe quem é que vem comigo. É padres que ficam assustados, mas de uma maneira bom, mas assustados. Eu chamo atenção a isso porque não é só temos que fazer a reparação, Nosso Senhor pediu a consagração do rosto e tudo isso, mas cada um de nós, indo na confissão e praticando isso, nós podemos fazer o que Nosso Senhor pediu em nossa vida. Eu não posso fazer para o mundo, para os Estados Unidos, para a Rússia. Mais cedo ou mais tarde pode acontecer. Mas começando com minha vida e fazendo a confissão fiel, eu estou cumprindo a mensagem de Fátima. Eu rezando o terço em casa, sozinho, eu estou cumprindo a mensagem de Nosso Senhor. Aqui, graças a Deus, o santuário tem muita confissão. Aqui temos confissão de domingo a domingo, ininterrupta. Não há confissão na Sexta-feira Santa. E o que a gente vê aqui são pessoas, às vezes, que chegam pra gente. Outro dia chegou um senhor pra mim e falou: Kênia, há 50 anos eu não me confessava. E voltei a me confessar a partir daqui. Tem outro que falou: eu também estou há muitos anos afastado da igreja, a partir daqui eu voltei a me confessar, comungar. Então, vários relatos. Assim, Fátima é conversão. Então, essa conversão, ou seja, você mudar a sua vida, converter para algo muito melhor, né? Sair de uma vida de pecado, de uma vida afastada de Deus, para uma vida na graça e uma vida ali. Adoração juntinho. Também, né? É isso aí. Adoração. Juntinho com o céu. O Francisco fazia muitas horas de adoração todos os dias, né? Nós tivemos lá na igreja agora, diante do sacrário, que ele fazia adoração também. Então, assim, aqui nós temos esses 5 pontos muito já arraigados, graças a Deus. Confissão, comunhão, terço, adoração e estudo, formação. Esses pontos são... Depois temos as devoções aos santos anjos, né? Também rezamos pelo Papa, pelas almas fiéis que estão no purgatório. E aqui, na pandemia, nós inauguramos uma cozinha e uma padaria. E já fizemos 8 milhões e meio de pães para doar. Em 2 anos e pouco, né? Foi no início da pandemia. Quem pães santos. Chama Pão de Fátima. É o Pão de Fátima. Aqui tem os 2 pães. O Pão de Fátima e o Pão dos Anjos. Os 2. Aqui tem
graças a Deus, se alimenta o corpo e a alma. Mas eu queria ainda falar da Santa Giana, né? Eu também Não queria. falamos da Santa Exatamente, porque Giana. você tem, assim, a alegria de ser amigo da família da Santa Giana. Então, assim, fala um pouquinho, porque pode ter alguém que esteja assistindo a gente que não saiba quem é Santa Giana Beretta-Molla. Bom, Santa Giana Beretta-Molla foi o último o santo canonizado por João Paulo II. E ela era uma senhora que morava no norte, perto do Milão, em Itália. E pode falar horas sobre ela, mas só para dizer que ela era uma mãe, uma esposa e uma médica. E ela estava grávida, porque a vida dela está muito conhecida. Não é a razão que ela foi canonizada, mas ela está muito conhecida porque quando era grávida com o quarto filho, há 2 meses de gravidez, eles encontraram um tumor dentro do ventre dela. E os médicos disseram, olha, está fazendo um problema, temos que tirar o útero. Útero. E tirando vai também tirar a criança. Que ela podia ter feito, porque a pessoa pode fazer uma ação para salvar a sua vida própria, e se por acaso, por causa disso, o filho vai morrer, a intenção não era de matar o filho, então ela podia feito isso. E tinha várias opções. Ela optou, também disseram, podemos entrar para tentar tirar só o tumor. Mas mesmo ela grávida, iam fazer uma cirurgia. Mas muito arriscado, e muito arriscado para a vida da mãe e do filho. Porque naquela época, essa em 1962, hoje em dia é arriscado, mas era muito mais. Os recursos eram muito piores. E ela disse, como mãe, e como médica, minha filha tem o mesmo direito à vida dos outros filhos que tem, os outros 3. Então, se é uma possibilidade de salvar a vida dela tentando essa operação, essa que eu quero fazer. Então, eles fizeram, foi um sucesso, tiraram o tumor, o bebê sobreviveu e foram até o dia que ela deu luz. Ele deu luz um bebê perfeito, mas por causa das complicações disso, ela pegou uma doença chamada infecção do peritonitis. E cada dia esse bebê nasceu no dia de Páscoa, e ela nunca saiu do hospital até o dia sábado próximo. Cada dia pior, até ela voltou para casa no manhã do sábado e morreu em casa. Eu não sabia disso. Sim. E por causa disso, o pai deu o nome dessa filha de Giana, porque perdeu a senhora, mas deu esse nome. Então, essa filha também, o nome é Giana. E ela também virou médica, porque ela disse, quando tinha mais idade, sobre este caso, disse, bom, o mundo tem menos do médico por causa da minha mãe deu a vida por mim. Então, para ajudar nisso, para ficar no lugar, ela se formou de médico, de geriatrista, para geriatra, e por isso ela praticou medicina. Giana Emanuela, não é isso o nome dela? Sim, Giana Emanuela. E ela praticou medicina até o pai dela, quando ele tinha 90 anos, estava tendo problemas e precisava de alguém cuidar dele. Então, ela deixou o trabalho e ficou com ele até ele morreu ao quase 98 anos. Aí, quando ele morreu, ela disse, bom, eu vou seguir não mais a medicina, mas ela trabalha em promover a mãe. Ela vai viajando, falando da mãe, está fazendo agora uma fundação nos Estados Unidos para promover a espiritualidade da mãe dela. Olha, que lindo. Mas já foi proclamada santa. Sim, em 2004, se eu não me engano. 2004, sim. E uma coisa único dessa situação é que Santa Giana morreu em 1962. Ela foi canonizada em 2004, dia 16 de maio de 2004.
E pouco tempo, assim, quase nem menos de 50 anos, 50 anos, e quando ela foi proclamada santa, isso nunca tinha acontecido na história, que presente nessa cerimônia, quando foi proclamada santa, o esposo dela era presente, os 3 filhos vivos, tinha um que morreu, presentes também, 2 irmãos que eram padres presentes. Nossa. E uma irmã dela, que é uma médica e irmã, estavam presentes. Eu gosto de dizer para as pessoas que o Pietro Molla, o esposo da Santa Diana, ele que estava lá, ele era o primeiro homem na história da igreja que podia verdadeiramente dizer: minha esposa é uma santa. É verdade. E olha, É vou te verdade. dizer, ele deve ter sido também um homem muito bom e teve que ter tido muita fibra porque ele ficou sozinho para cuidar de 4 filhos e uma bebê recém-nascida. Exato. Não é uma missão fácil. Não, é um homem muito santo. Eu conhecia ele e o santidade, eu acho que tinha muito santidade, mas veja isso, ele só casou quando ele tinha 43 anos. Diana tinha 33. Porque Diana tinha a ideia, ela estudou medicina. Quando tem longa história, eu posso falar aqui outra programa sobre só a vida dela. Mas ela entrou na medicina porque ela achava que Deus estava chamando ela a servir aos outros através do medicina. E não foi por dinheiro, não foi porque eu quero fazer algo. Ela disse que era chamado chamado. vocação. O que é vocação? É isso. Vocare, em latim, é de chamar. Então, ela entrou na medicina por causa disso e se formou como médico. Interessante que ela tinha a ideia, quando ela estava estudando, o irmão dela, que era padre e médico, era capuchino, estava aqui na vida dele aqui no Brasil e fundou hospitais e clínicas aqui no Brasil. A ideia dela era de ir para o Brasil para servir como médica junto com o tio para ajudar o povo aqui no Brasil. Só que quando ela terminou a escola, formou na universidade e virou médico, o diretor espiritual dela chegou para ela, depois da conversa com o bispo, e disseram para ela que a saúde dela era muito fraca, ao longo da vida dela, muito fraca, tinha muito a pressão do coração muito baixo e várias outras coisas. E disseram: nós achamos que a saúde de você é inadequado para você ser missionário no Brasil, onde tem muitas tribulações e problemas. Então, com isso, ela disse: tá bom, se é a vontade de Deus, eu não vou ser missionário, eu vou ser médico, mas eu vou procurar um marido. E logo aí ela foi para Lourdes, para fazer uma peregrinação a Lourdes, pedindo a Nossa Senhora de encontrar um homem católico com quem ela podia estabelecer uma família católica. Tem muito mais, mas é muito, muito bonito. Muito bonito Muito isso. bonito. Tô gostando de ouvir, porque desses detalhes eu não sabia. Graças que eu tenho que eu conhecia os 2 irmãos, o esposo, e a irmã dela, que ainda está vivo, que era A irmã dela tá viva. uma das irmãs que tem 98 anos, está Nossa. viva na Itália. E muitos desses detalhes eu fiquei sabendo através de conversas, não estão nos livros. E por isso, quando eu dou palestras, quando eu sou pedido a falar, eu gosto de falar disso porque É importante. é importante porque para mostrar que ela era uma pessoa normal no sentido como todos nós. Mas era dócil ao que o céu falava, né? Ah, não quero que vá para lá, então não quero que vá para lá, então o que o senhor quer que eu faça aqui? Qual é o caminho que eu vou seguir? Agora eu vou rezar, o senhor vai me enviar um homem bom para constituir uma família para mim. Né? É. E dito e feito, ela rezou e apareceu o senhor Sim, Pietro. exato. E o que é interessante, quando eu formei a Ação Católica por Fé e Família, eu tinha muitas vezes em debates na televisão, nas universidades, contra aborto, contra coisas assim morais. A gente hoje em dia, por causa da falta de fé e do moral, a gente tem que usar argumentos assim médicos. Hoje em dia, nos Estados Unidos,
pelo menos aqui no Brasil, nós temos muitas leis a favor dos crianças, dos bebês, contra o aborto, baseado na medicina. Por exemplo, o ultrassom, nós agora, com essas máquinas ultrassom, a gente pode ver que há 20 semanas, o bebê sente dor, que o bebê tem o coração tocando. Então, essa é a nossa vantagem. Que foge do negócio que enfia para matar, que vai fazendo assim. Eu queria fazer uma organização que eu fundei, que chama-se a Guild de Santa Diana, St. Diana Physicians Guild. É uma guild para os médicos. E para ajudar eles a ser mais, assim, entender que eles são médicos, mas também, se é católico, tem também uma vocação de quando puder, numa maneira certa, falar sobre a fé, ou defender, utilizando a formação deles como um médico. Hoje em dia, em ocasiões assim, do debate do aborto, um médico que está bem formado, com não sei quantos degraus, um especialista, tem muito mais força do que um padre. Claro. Esse que eu quis fazer. Eu disse, bom, eu quero mostrar um exemplo. Santa Diana era médica, era católica. Você é médica, católica, olhe a vida dela. Para ajudar eles, como Nossa Senhora é uma guia para nós, Santa Diana pode ser para os médicos. Aí eu tinha um amigo lá que conhecia a família, eu chamei e disse, olha, eu estou querendo fazer isso, eu quero conhecer a família. Você pode arranjar isso? Disse, então eu fui em 2006, passei uma semana com a família. Conheci o pai, todos eles, e fiquei agora muito amigo da irmã dela e dos 3 filhos. Eu trabalho muito com o mais novo, Diana Manuela, que já veio ao Brasil em outras ocasiões, e eu trabalho muito com ela, mas é muito tocante. Por exemplo, quando eu às vezes estou lá com ela, nós vamos rezar no túmulo da sua mãe, eu vou lá, bom, Santa Diana, orai por nós outros aqui, e ela vai... Minha mãe, rezar para nós. É uma coisa única. Mamãe, eu tô aqui, mamãe. Ela está rezando o santo, mas a santa é a mãe dela. É muito importante. Ela está sepultada onde? Num cemitério da família na cidade do Mesuro, na Itália. Ok. Se as pessoas que de vez em quando, se alguém vai fazer uma viagem ao norte do Brasil, perto de Milão... Podia ir para uma igreja, né? Mas, sim, mais cedo ou mais tarde... Vai acabar acontecendo. Mas não foi decidido ainda isso. Quer mais água? Essas coisas na igreja demoram um pouco. Não é não dia, só essa. Não é um dia para a noite, mas sim, deve ficar no final, deve ficar numa igreja. Eu acho que sim. Você quer mais um pouquinho mais de água? Muito obrigado. Eu acho que sim. Olha, Ken, é muita coisa boa para a gente conversar aí, né? Agora eu tenho uma dúvida. Vamos lá, vamos à dúvida que Kênia tem. Eu tenho uma dúvida. Você disse que ela ficou conhecida... Ela ficou conhecida como... Porque realmente todo mundo conhece Santa Diana com a questão de ter dado a sua vida pela filha, né? Da questão contra o aborto, que o bebê tinha direito, e o mesmo direito que os irmãos, né? E as pessoas rezam muito nessa questão da maternidade para ela. Mas você estava dizendo que ela, obviamente, não foi só por isso. É porque ela também tinha uma vida toda que era uma vida de santidade no dia a dia, não é isso? Sim. Esse fato que ela tomou essa decisão de ter a operação mais arriscada não faz parte da canonização do processo, porque o processo vai vendo a virtude dela ao longo da vida. Não é só no caso, por exemplo, um mártir. Se um mártir está enfrentado, aí toma posição da igreja, é morto, tá bom. Mas os outros santos, a igreja, por isso normalmente leva anos, leva séculos a investigar, porque não é uma coisa, um processo, 1, 2, 3, 4, santo, não é isso. Tudo uma investigação, depois tem que ter os 2 miraculos. Sim. Um para se tornar beato e outro para se tornar santo. E esse vem mostrando que é uma obra de Deus, não é das pessoas na Terra para ser isso. E por isso é muito importante que nós reconhecemos isso.
Maravilha, é isso E mesmo. depois em Roma tem toda uma regra do Isso. processo. E que Primeiro tem que ter mesmo, na é fase importante que se tenha. diocesana, depois lá, para quando a igreja diz, olha, esse aqui realmente a gente chegou à conclusão que é santo. Não dá para voltar, né? Por exemplo, quando ela morreu e ia fazer o funeral numa capelinha que tinha uma capelinha, porque o esposo, Pietro, era o dirigente de uma das maiores fábricas no Brasil, Na Itália. na madeira, na Itália. Então, ele morava numa casa do companhia, e ao lado tinha uma capela. Naquela época, as companhias grandes tinham capela para os empregados ter missa. Então, nesta capela, onde foi todos os filhos batizados, então o funeral foi uma capela muito pequena, para uns 50 pessoas, mas de repente no dia do funeral chegaram, sei, 2 mil pessoas. Uma surpresa para todo mundo. Quem conheceu tudo? Aí eles começaram a ver quantas vidas ela tinha tocado no trabalho do dia a dia. Por exemplo, a irmã dela me disse, por exemplo, que uma das coisas que ela fazia, ficaram sabendo, é que quando tinha pacientes mais da família, alguém que precisava de algum remédio, que ela escreveu a prescrição, sabe? Prescrevia. E deu para a pessoa, mas também deu o dinheiro para ir comprar, porque ela sabia que eles não tinham dinheiro para comprar o remédio. E coisas muitas. Tinha, por exemplo, um dia, ela me contou que um dia, por exemplo, uma senhora chegou para ela e estava grávida. Ela chegou para Santa Gianna, viu a situação dela, e a senhora estava pensando em fazer um aborto. E Santa Gianna ficou com ela e consolou ela, falou com ela e mostrou que, olha, que esse bebê mesmo, se não, eu não sei os detalhes, mas se você está pensando em não querer isso não é um dom de Deus, é uma graça de Deus. E mostrou para ela a graça que ela tinha e por isso não tinha um aborto. Então, ela enfrentou muitas coisas assim, no dia a dia. Ela era boa no dia a dia, fazia coisas boas, bondosas, de bondade, de ajuda, ou caridade com o próximo, de ajuda, né? E por isso é bom ler os vidas dos santos. A igreja sempre recomenda ler os vidas dos santos, para nós conhecermos, podemos imitar. E Santa Gianna é uma pessoa que viveu, ela morreu no ano que eu nasci. Eu sou da mesma idade da filha, da Gianna Emanuela, ficamos muito amigas. Mas então, Santa Gianna, eu estou vivo enquanto ela estava nesse mundo. Agora nós podemos usar a ela para intercessor. E você, na sua coleção de relíquias, já tem a relíquia dela também, não? Eu tenho. De primeiro grau, né? Sim, oh, meu Deus Ele vai ser conhecido como nosso amigo das relíquias de primeiro grau. Eu venho aqui falar de Fátima, então eu deixei ter uma relíquia aqui em Rio de Janeiro, que hoje de manhã eu fiz uma palestra sobre ela, eu deixei com as pessoas lá para eles terem, mas... se eu soubesse que iria falar do Santa Gianna, na próxima vez eu levo aqui. Olha que maravilha. Não, e você tem que contar pra gente como a gente arruma uma relíquia dessa com 9. Ele tem 9 só. Que coisa, né? Mas humilhou. É. Opa, 9? Não é pra qualquer um, não. Eu vou escrever uma carta ao Cardeal Burke. Vou começar a escrever aqui. Eminência. Bom, veja com o cardeal você aqui. Ele também deve ter muitas. Eu fui outro dia lá numa sala do relicário lá do Mosteiro de São Bento, até umas 500 mil, mas não dão nenhuma, né? Mas é para a nossa veneração. Por isso, quando eu tenho coisas importantes a fazer, eu rezo esses santos e ter eles em mão, assim, dentro de nós aqui, as graças, as bênçãos de Deus, orações, estão presentes, que eles estão no céu. Então, nós temos que pedir eles. Aí é uma lembrança ter a relíquia deles aqui. Eu sinto mais seguro tendo eles aqui.
E tem toda a razão. Adorei a nossa companhia. Ah, gente, muito bom. E como a pessoa faz para comprar? Gente, ainda tá todo em inglês. Mas dá Mas pra quem ler. quiser, quem sabe ler inglês, como faz para comprar? Ficou muito linda a capa. Como a Onde tem? pessoa Na compra? Amazon? Onde é que tem? Onde que a pessoa consegue comprar o seu livro? Sim, está no Amazon, Na Amazon? mas é dos Estados Unidos. Aqui, eu vou ver, eu estou Faz vendo se sentido. encontro alguém, ou algum editor aqui no Brasil, se tem interesse que podem imprimir. Mas logo, se tem isso, nós ficamos em contato, eu aviso de que isso... Olha, deixa de eu ver uma coisa Fátima aqui. Century Ah. e o nome Thomas McKenna. Gente, tá Sim. vendo? Ó? Sim. Quem sabe ler inglês, até a gente nós, tem em português. nós precisamos ver isso mesmo. E aí publicar aqui também. A associação pode publicar. A gente já publicou um livro, pode publicar outro. Gente, muito legal. Muito legal. Maravilha, viu? Lindo livro. Mas eu estou contente de posso vir tanta distância dos Estados Unidos, do Califórnia, de uma viagem longa, e aqui eu encontro gente com as mesmas ideias, o mesmo fé católico, e que nós não conhecemos antes de hoje, e sentamos aqui falando da nossa fé, porque nosso Senhor disse que onde um ou dois são recolhidos, eu sou presente. Eu sinto muito isso, que nós estamos assim desconhecidos, agora conhecemos há pouco e podemos fazer um programa assim que com certeza vai ajudar outros. Claro. Eu sinto muito contente com isso, eu sinto o amor de Deus entre nós aqui. Eu confirmo, também Eu sinto também. isso e vejo realmente a bondade de Deus Muito unindo bem. os filhos dele, né? No Sim. mesmo propósito. Sim. É isso, uma alegria te receber aqui. Obrigado. Um prazer, espero que você possa voltar Sim, outras ficamos em vezes. contato e se Isso. podemos colaborar em outras maneiras, eu estou sempre à vontade. Certamente vamos fazer alguma coisa juntos. Muito bom, olha, Pela vocês que mensagem. gostaram, se inscreva no canal, curta, dá o like, compartilha para que outras pessoas possam ver, porque isso é importante. Tem um negócio do tal do algoritmo aí, né? Quando vocês fazem isso, ajuda pra caramba, porque tem tanto conteúdo ruim por aí, gente. Vamos botar conteúdo bom para as pessoas verem, né? Que edificam, que trazem, ó, Muito bem. amor pro coração, né? Muito obrigada. Que bom, Obrigado, viu, gente? Um obrigado, beijo grande, Thomas. ó. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada.